Fala pessoal, passando por aqui para responder algumas perguntas do trabalho do professor César. O grupo que me abordou me trouxe uma série de perguntas acerca dos aspectos psicológicos e do exercício físico, ou da prática esportiva, seja para o indivíduo comum ou para o indivíduo no alto rendimento. E aí vão algumas considerações a partir da minha prática profissional, a partir da minha experiência como profissional de educação física. Vou fazer leitura das perguntas que foram feitas através do grupo e trazer aqui para vocês o meu posicionamento com relação a cada uma delas. Vamos lá? A primeira pergunta fala: como você percebe a importância do aspecto psicológico na prática de atividade física e esportiva? Pessoal, é importante considerar esses aspectos psicológicos, né, como fundamental para alcançar o resultado. Independente de se tratar esse indivíduo como atleta ou um indivíduo comum que busca atividade física para o seu bem-estar, para a saúde, para a estética. É fundamental, né? Eu preciso entender o objetivo desse indivíduo, qual foi a motivação desse indivíduo para a prática esportiva e, principalmente, como eu auxilio na manutenção dessa motivação. O indivíduo desmotivado, ele não alcança os seus resultados porque ele sabota literalmente a prática da atividade, né. O fazer atividade física por obrigação não é a melhor estratégia para se alcançar os resultados. A segunda pergunta do grupo é: qual a relação entre a saúde mental e a prática regular de exercício físico, na minha opinião? E aí é importante ressaltar que, para além do que a minha opinião, né, o que que a ciência fala sobre isso? Né? Hoje, na literatura científica, né, a gente já consegue observar apontamentos sobre os benefícios à saúde mental proporcionados pela prática regular do exercício físico. Mesmo quando eu falo de atividade física, ou seja, daquela prática do movimento humano fora do contexto, né, da obrigatoriedade ou da sistematização do exercício físico, o indivíduo que pratica a atividade física, né, o futebol de final de semana, de vez em quando o beach tênis que agora está na moda, né, e daí por diante, eu também consigo observar para esses indivíduos benefícios para a sua saúde mental. Qual seria a principal recomendação sobre isso então? É observar o indivíduo e a atividade que está sendo proposta. Esse indivíduo, para que ele tenha maiores benefícios, para além só de questões biológicas, né, e fisiológicas, para que ele tenha o benefício da saúde mental, é importante observar que essa atividade seja prazerosa, tá? Essa é a principal questão que nós precisamos discutir sobre essa relação da saúde mental e a prática do exercício físico. Como você aborda as questões psicológicas dos meus alunos e atletas durante a sessão de treinamento? E aí, como a gente já veio observando, né, nas respostas anteriores, é importante observar, né, que eu tenho que entender o ponto de partida. Quais são os objetivos de cada um desses indivíduos? E a partir desses objetivos específicos, pessoais, eu começo a traçar para esse indivíduo, né, a busca por resultados que sejam palpáveis a curto, médio e longo prazo. E aí, quando esse indivíduo começa a observar esse desenvolvimento acontecendo, né, e ele alcançando esses resultados, eu consigo observar assim que esse indivíduo consegue perdurar nessa prática. E ele consegue se manter motivado, porque ele se sente capaz da realização, ele se sente capaz de alcançar esses objetivos. A quarta pergunta do grupo é: quais são os principais desafios psicológicos que eu observo nesses alunos e atletas, né, e como eu faço a abordagem a partir disso? Os principais desafios hoje observados, né, principalmente quando eu falo desse indivíduo, desse aluno, né, ele está diretamente associado ao entendimento dos fatores biológicos associados ao desempenho. Mas por que que eu falo que o principal desafio psicológico é associado ao biológico? Porque ninguém é igual a ninguém. O resultado que é observado, né, alcançado por 2 indivíduos tendo as mesmas condições, né, dentro de um mesmo ambiente, recebendo os mesmos estímulos, é diferente. Eu posso ter exatamente as mesmas condições que o resultado não será o mesmo. Mesmo quando eu tenho o mesmo incentivo, dentro das mesmas condições, para uma mesma pessoa, ainda assim esse resultado é diferente.
E eu preciso deixar isso bem claro para o indivíduo, né, para que ele consiga fazer essa abordagem e ele consiga entender o seu papel como ser humano, como indivíduo dentro desse contexto. Um outro fator importante é a busca pelo corpo perfeito, ou na verdade, mais do que a busca pelo corpo perfeito, é o corpo midiático, né. Existe uma diferença bem clara entre o que se consome na rede social e o que existe na nossa vida aqui fora, né, ou fora dessa telinha. E ficar o tempo todo explicando isso é exaustivo, né. O que se vê ali, aquele corpo perfeito da blogueira ou do blogueiro, ele não foi alcançado da noite para o dia. E em grande parte, né, ou na maioria das vezes, ouso a destacar isso, né, na maioria das vezes, não foi feito através de uma disciplina do exercício físico e da organização do que é o recurso alimentar, né, o ergogênico desse indivíduo, né. A gente precisa entender que uma coisa é diferente da outra, e aí esse aparente sucesso, ele é alcançado muitas das vezes, inclusive sem levar em consideração os riscos a que esse indivíduo está exposto. E para mim, a exposição a esse risco para o meu indivíduo atleta ou aluno, ela não compensa o resultado. A quinta pergunta que o grupo me fez, ela diz respeito a se eu acredito que a autoestima e a confiança estão relacionados com o desempenho esportivo, e como eu trabalho esse aspecto com o meu aluno ou com o meu atleta. Quando a gente fala de autoconfiança, né, e autoestima, né, estão diretamente associados a esse desempenho esportivo. Na verdade, discutir essa autoestima e autoconfiança é o ponto de partida para alcançar qualquer resultado, né, seja do aluno ou do atleta. Esse indivíduo ele precisa acreditar que é possível alcançar o resultado. Quando abordadas essas questões nesse âmbito competitivo, o indivíduo precisa ter a certeza de que o trabalho que foi desenvolvido, né, durante toda a preparação, de acordo com as suas necessidades, foi o suficiente, né, que ele está realmente apto, né, a desenvolver, né, ou apresentar bons resultados dentro do período competitivo, né. E aí quando esse indivíduo ele é preparado de forma organizada, ele observa o alcance, né, dos resultados a curto, médio e longo prazo, ele consegue entender que dentro de todo o ciclo de preparação existe também o período competitivo, né. Essa é mais uma dessas etapas. E ele vai confiante, né, certo de que tudo o que ele precisava ser feito no decorrer da sua preparação, né, é o suficiente para que ele alcance o melhor resultado. A sexta pergunta que o grupo trouxe para mim é: qual a minha opinião sobre o papel do estresse e da ansiedade, no desempenho esportivo? E como eu ajudo o aluno, o atleta a lidar com essas emoções? Sobre o estresse, é importante identificar o tipo de estresse, né, e principalmente como o indivíduo lida com isso no ambiente competitivo. Quando a gente fala do estresse bom, né, ou eu estresse no ambiente esportivo, é fundamental para que esse indivíduo esteja alerta, né, para que ele esteja apto a responder ao evento competitivo. E aí esse estresse, ele permite todo um arranjo fisiológico durante a disputa, para que ele esteja preparado para esse embate, para essa disputa, tá? Assim como a ansiedade, né? A ansiedade é natural mediante um processo competitivo ou avaliativo. E é importante destacar que o aluno ou atleta compreenda que o período competitivo, mais uma vez, né? O período competitivo é somente mais uma etapa do cronograma de preparação. O resultado alcançado dentro dessa disputa, muitas das vezes 4 anos de preparação para esse indivíduo correr uma prova de 10 segundos, né, ou menos de 10 segundos hoje, ou 4 anos de preparação, aproveitando que a gente está dentro de um ciclo olímpico se encerrando agora, né, no meio do ano, que esse período competitivo ele é só parte de todo um processo, né, e que o resultado é fruto do todo, é fruto do trabalho de cada uma das etapas que foi planejada, realizada durante todo o ciclo de preparação. Muitas das vezes, as competições que aconteceram durante esses 4 anos que precede um ciclo olímpico, foram competições que esse indivíduo participou como forma de preparação para essa prova, dentro do ambiente da Olimpíada, tá? E aí esse indivíduo, né, o treinamento para esse indivíduo é ordenado,
e o atleta consciente de cada uma dessas etapas. E isso minimiza, no final das contas, os efeitos de uma carga excessiva de estresse e ansiedade, tá. Essa preparação, o atleta entender cada uma das etapas é fundamental para que ele apresente, no final das contas, né, o seu desempenho de forma satisfatória e ele consiga minimizar os efeitos do estresse e da ansiedade no período competitivo. Atletas de alto rendimento são pessoas muito conhecidas e suas atitudes no campo pessoal têm grande repercussão midiática. Você poderia comentar como isso, de alguma forma, pode influenciar no desempenho esportivo? E aí, para essa pergunta, vale destacar que, antes de qualquer coisa, o atleta do alto rendimento, né, ele tem dentro da prática esportiva a sua profissão. Esse indivíduo, ele recebe o benefício financeiro através do seu salário, das bolsas atletas, do patrocinador, né, do clube onde ele está inserido, muitas das vezes, né? Ele recebe para essa prática. Ele recebe para treinar, ele recebe para competir, desculpa. Então, né, eu preciso entender que o treinamento e a competição para esse indivíduo, né, é fundamental, é vital, ele vive disso. Muitas das vezes, né, essa exposição midiática, seja ela associada a um excelente rendimento ou a falta dele, né, gera um impacto direto no seu desempenho. O mesmo quando se trata da exposição da sua vida pessoal, né? Da mesma forma que para outras práticas profissionais, ou até mesmo no nosso ambiente acadêmico aqui, né, o famoso deixa o seu problema lá fora, pois aqui o importante é ser profissional. Não funciona, a gente sabe muito bem disso, né? Para o atleta da mesma forma, né? Como desvencilhar o que acontece na vida pessoal desse indivíduo do seu rendimento esportivo, né? Ah, eu acho que essa é uma situação que é injusto a gente tentar dissociar. A gente não consegue dissociar essas duas questões, né? E o indivíduo, ele precisa ser observado, né? Ele precisa ser cuidado em sua totalidade. Resumindo essa história, a vida pessoal e social organizada reflete um melhor desempenho, né? Interferências nesses campos fatalmente afetarão também o desempenho esportivo desse indivíduo, tá? Oitava pergunta: qual a sua abordagem para lidar com o medo do fracasso e como isso influencia o desempenho esportivo? O medo do fracasso no ambiente esportivo, né, ele é sempre presente. Dentro da abordagem esportiva, ele vem sendo minimizado, ou ele deve ser minimizado, né, mediante a progressão desses desafios, né, a progressão do estímulo que é dado para esse indivíduo, mas principalmente mediante o acompanhamento dos profissionais da psicologia, né? O psicólogo do esporte é extremamente fundamental nesse processo e ainda assim é uma área extremamente, né, abrangente e carente de especialistas, né? Recentemente a gente vem observando as discussões aí sobre o papel do psicólogo do esporte dentro da seleção brasileira, né? E tem aparecido umas discussões muito interessantes sobre isso, principalmente porque na última década a seleção brasileira não tinha, né, no seu escopo, né, o profissional psicólogo esportivo, voltando a ter agora. Então vamos observar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente poder entender melhor, né, esse papel, né, e os resultados alcançados, né, junto desse atendimento multiprofissional para o atleta, tá, de alto rendimento. Em algumas questões pessoais também, a gente já vê alguns profissionais, né, do esporte, alguns atletas já tornando público a relevância do papel do profissional psicólogo no desempenho. É muito interessante, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar para alcançar os melhores resultados e lidar também com o fracasso no ambiente esportivo, que é muito comum. Nona pergunta: na sua visão, como a motivação influencia o engajamento do aluno, atleta, na atividade física esportiva? A motivação é o carro-chefe para qualquer prática, né? No contexto esportivo, isso fica claro, né? Independente do nível do indivíduo, né? Seja ele o atleta, seja ele o praticante de final de semana, seja o indivíduo que pratica para saúde ou para estética, né? Essa motivação, ela vem de várias formas para esse indivíduo atleta, né? Ela pode estar diretamente associada à ultrapassar uma marca estabelecida dentro de uma modalidade, quando a gente fala do indivíduo atleta, né? Pode ser diretamente associada à melhora da sua marca pessoal dentro de uma determinada modalidade esportiva,
para o indivíduo não atleta. A gente consegue observar isso relacionando a praticar uma atividade porque um amigo pratica, melhorar um aspecto fisiológico, um aspecto físico, estético, né. Então a motivação dentro do aspecto esportivo, né, do engajamento do indivíduo, ela é fundamental, né. Às vezes a gente consegue observar a motivação a partir do momento que o indivíduo ele quer vencer um bloqueio pessoal. Muito comum, por exemplo, na prática de esporte aquático, o indivíduo já adulto ou idoso que nunca praticou uma modalidade aquática, que tem medo daquele ambiente, mas ele quer praticar para quê? Para que ele consiga superar esses traumas, muitas das vezes de uma infância, tá? Então a motivação é fundamental, para o engajamento desse aluno, desse atleta. E a última pergunta que o grupo trouxe é: como você entende a importância do psicólogo esportivo e da psicologia esportiva no esporte de alto rendimento? E aí acho que as perguntas anteriores já trazem um pouco do que eu acredito, né, ou de como eu vejo o papel do psicólogo nesse ambiente, né. Ele é fundamental nesse esporte de alto rendimento, né, ele é fundamental para o praticante de atividade física do dia a dia também, mas no ambiente esportivo é fundamental para que esse profissional, auxilie o atleta a lidar com as emoções, né, lidar com as frustrações, com os sucessos, diretamente relacionados ao desempenho da sua atividade profissional, tá. É fundamental para poder ajudar esse indivíduo a lidar com essa exposição midiática, né, e a inter-relação criada entre o que é a vida profissional e a vida pessoal desse indivíduo. O psicólogo, esportivo, ele consegue trazer para a gente uma série de informações, né, que nos permitem organizar o treinamento desse indivíduo, né, buscando potencializar, os desfechos, os resultados alcançados através dessa prática. Ajuda a gente a dosar melhor, tá, as intensidades, né, as cargas de treino a partir do que a gente tem de resposta da organização emocional, né, psíquica desse indivíduo exposto ao treinamento. Galerinha, paro por aqui as minhas colocações, agradecer a galera do grupo aí, por estar buscando essas informações, agradecer e parabenizar o professor César, né, por criar essas discussões que são fundamentais dentro da nossa prática e são essenciais para a melhora da nossa prática profissional. Grande abraço para todo mundo aí, saudade dessa galerinha legal. Abraço.